Boa noite, pessoal. Hoje eu vou tratar aqui com vocês do financiamento imobiliário atrelado ao IPCA, que é uma nova modalidade de financiamento disponibilizada pela Caixa Econômica Federal, que provavelmente daqui a um tempo será oferecida pelos demais bancos. Para quem não sabe, IPCA é um dos índices de preço, tá certo? Que medem se o país está com inflação ou não. E aí as pessoas já começam a ficar com a pulga atrás da orelha. Vou assinar um contrato de financiamento imobiliário, né, com um índice atrelado à inflação. Vou fazer um péssimo negócio. Depende, né? Existem pontos positivos, tá certo? Nessa nova modalidade de financiamento imobiliário. Primeiramente, o que nós podemos dizer é que nosso país se encontra numa estabilidade em termos de inflação. A inflação se encontra baixa, né? Então, se a inflação se encontra baixa, a principal vantagem atualmente é que, ao adquirir um imóvel com financiamento imobiliário atrelado ao IPCA, você já parte pagando juros pela metade do que até então as outras modalidades de financiamento ofereciam. Uma desvantagem para esse tipo de financiamento é que a pessoa tem que disponibilizar 20% do valor do imóvel para conseguir o financiamento. Ou seja, ela deve pagar 20% do valor do imóvel e ela poderá parcelar o restante em até 20 ou 30 anos, tá certo? Não existe possibilidade para migração para outra espécie de financiamento, uma vez que foi contratada essa espécie de financiamento atrelado ao IPCA, a pessoa deverá permanecer nessa linha, ela não vai poder mudar de acordo com uma possível mudança no cenário econômico. Como nós estamos tratando de uma questão atrelada à inflação, né, nós devemos destacar aqui um ponto principal nessa espécie de financiamento, até como uma forma de diminuir o risco para o consumidor. Ao adquirir um financiamento atrelado ao IPCA, a pessoa, logo nos primeiros anos em que estiver pagando, tá certo? Esse financiamento, ela pagará na realidade a maior parte do valor do imóvel. Ou seja, ela contrata no momento em que ela visualiza que o cenário do país está favorável em termos inflacionários, e ela logo nos primeiros anos irá pagar a maior parte dos valores desse financiamento, tá certo? Diminuindo um tanto quanto o risco, tá certo? No longo prazo aí, num cenário de 10, 15, 20 anos. Então, é uma forma da pessoa evitar uma mudança brusca no valor dessas prestações. No entanto, a gente deve salientar o seguinte: as pessoas devem se lembrar do leasing, né, que era uma espécie de um financiamento, de um aluguel, tá certo, para se adquirir um automóvel, e era atrelado ao câmbio. Então, lá em 1995, quando as pessoas adquiriram, tá certo, esse tipo de financiamento, de aluguel, o cenário do país estava bem favorável. Era muito bom comprar carro importado, o valor da prestação era baixo. Só que com o fim da âncora cambial, né, aquela paridade real-dólar acabou. E aí o real se desvalorizou muito. Passou a ser $1 para R$ 2, $1 para R$ 2,50, $1 para R$ 3. E aí mudou o cenário para aquele consumidor que estava pagando aquelas prestações. Mudou completamente, né? E aí várias ações foram parar na justiça, porque houve aí, no caso, um desequilíbrio econômico do contrato.
um desequilíbrio brusco, entendeu? Do contrato. E aí várias ações foram demandadas, e aí o que se fez na época? Ao invés de deixar todo o prejuízo para o consumidor, os riscos dessas transações foram divididas, tá certo? O consumidor perdeu, mas quem vendeu o carro naquela época também perdeu. Mas, né, as pessoas tiveram que ajuizar demandas. Então, o medo que se tem em relação a esse tipo de contrato é que no longo prazo, aí 10, 15 anos, né, haja uma mudança brusca do cenário econômico do país, né, e que volte a ter inflação. E essas prestações se tornem demasiadamente altas para o consumidor, né? Ao longo do tempo que nós vamos poder verificar realmente se isso vai ocorrer ou não. Mas, acredito eu, nesse espectro aí de 20, 30 anos, certamente nós passaremos por alguns períodos inflacionários. Então, tome muito cuidado ao assinar esse tipo de contrato, tá certo? No meu entendimento, a pessoa deve fazer uma análise não só econômica, como também jurídica para realizar esse tipo de contratação. Porque, apesar dos valores a princípio serem atraentes, no longo prazo poderão se configurar muito arriscados. É isso aí, pessoal.